aqui embaixo, Ju? Estava ligado, por isso que fez barulho. É, eu acho que estava direcionado para o retorno, né? Esperar os irmãos lá. Bom. Graça e paz, amados, tudo bom? Bem? Queremos dar boas-vindas a todos, né? Mais um culto, graças a Deus. Nós tivemos muito trabalho ontem, né? Com o trabalho das crianças. E aí eu tenho visto aí o pessoal está meio cansadinho, está chegando, o pessoal está chegando ainda, tá bom? Mas quero convidar você a ficar de pé para nós lermos a palavra do Senhor, né? Vamos ler no livro de Romanos, capítulo 11, do verso 33 até o 36. Romanos, capítulo 11, do verso 33 até o 36. Talvez a minha tradução seja um pouquinho diferente da que está aqui na tela, tá? Mas acompanhem todos aí, aqueles que estão sem Bíblia, tá bom? Obrigado aí. Tá? Vou tentar ler então daí, vou tentar ler o que está ali, né? Para todo mundo acompanhar, tá bom? Ok? Todos acharam? Amém? Amém? É que tem uns assim, meio amém, aquele amém aí meio que acordando, né? De manhã, né? Mas vamos lá. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Esse último, vamos ler novamente, só volta lá. Todos juntos, eu quero ouvir todo mundo fazendo isso. Nós tivemos uma festa ontem, né, das crianças, e graças a Deus por todos que ajudaram, os voluntários, as pessoas que trabalharam, mas essa é a frase que eu gostaria que você tivesse agora em sua boca. Porque não é por nós, não é por cada um, mas é por Deus. Então vamos lá? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por cada um que aqui está. Obrigado porque o Senhor é bom. Como o Senhor é bom. Que a bondade de Deus nos seguirão todos os dias da nossa vida. E isso, Senhor Deus, é incrível. Como nós sabemos que Deus cuida de nós. Cuida de cada um de nós, Senhor. E faz-nos ter uma manhã onde nós possamos sentir a Tua presença, onde nós possamos ouvir a Tua voz, onde, Senhor Deus, o Senhor fala conosco, e que cada um seja transformado pelas palavras de vida que o Senhor tem para cada um de nós. Eu oro pedindo, Senhor Deus, proteção àqueles que ainda hão de chegar, por aqueles que estão nos ouvindo na internet, por aqueles, Senhor Deus, que estão, porventura, ainda, Senhor Deus, se recuperando de tudo aquilo que foi ontem, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor Deus, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Eu oro em nome do Senhor Jesus.
Vamos louvar a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Nesse dia em que o Senhor nos preparou para estarmos na casa dele. Vamos lá? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Oh, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Se você puder, levante as suas mãos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Aleluia. Glória, glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Nós vamos ter um momento de intercessão. Como foi dito aqui ontem, nós tivemos uma festa maravilhosa, uma festa abençoada por Deus. E vivemos hoje também esse momento de alegria. E
parte dessa alegria é podermos estar aqui diante da presença de Deus, e parte dessa alegria é o reflexo de ontem sobre os nossos corações para com o dia de hoje, né? E foi algo maravilhoso. Então, agora nós vamos ter esse momento e vamos orar. Coloque seus pedidos aí diante da presença de Deus. Aqui nós temos esse papelzinho também, onde vocês já sabem que pode colocar o seu pedido, e nós oramos durante a semana por esses pedidos, né? E agora nós vamos fazer esse momento. Você que puder, se aproxima daquele que está do seu lado, dê a mão aí, vamos estar assim orando, amém? Elevando nossas orações ao nosso Senhor Jesus, que tudo pode. Senhor Deus e Pai, agradeço ao Senhor, meu Pai. Agradeço ao Senhor por esse momento, agradeço ao Senhor porque estamos aqui em meio à Tua igreja, Senhor. Agradeço ao Senhor pelo sacrifício vicário da cruz, Senhor, onde temos essa oportunidade, Senhor, onde o véu se rasgou de alto a baixo, podendo nós nos dirigir ao Senhor com as nossas palavras, Senhor. Agradeço ao Senhor porque do outro lado do mundo sabemos que pessoas estão tirando ali a vida uma das outras, Senhor. Estão ali em batalhas, em guerra, Senhor, estão aflitas, estão tristes pelas percas, pelos acontecimentos, e nós aqui desfrutamos, Senhor, desfrutamos dessas bênçãos advindas do Senhor sobre as nossas vidas, onde podemos ter a paz, onde podemos estar assim unidos aqui em oração, diante da Tua presença, onde muitos aí não têm essa oportunidade, e isso é um motivo de gratidão diante da Tua presença, Senhor. Faça-se presente, Senhor, em nosso meio, como o Senhor tem sido o Deus poderoso, maravilhoso, bondoso, o Deus que tem cuidado de cada um de nós. Agradeço ao Senhor, e seja o Senhor, Senhor, seja o Senhor se fazendo presente sobre as famílias, Senhor, as famílias representadas aqui nessa manhã de hoje. Seja o Senhor suprindo as necessidades, porque são necessitados e somos necessitados, Senhor, e nada podemos senão o Senhor sobre as nossas vidas. Entra com providência sobre as famílias, Senhor, aqueles que estão acompanhando sobre a transmissão, Senhor, venha suprir as necessidades, meu Pai, necessidades espirituais advindas do Senhor para com as nossas vidas, Senhor. Venha se fazer presente nas nossas áreas emocionais também, Senhor. Entra com providência em nome do Senhor Jesus nas nossas áreas emocionais, Senhor, nas nossas áreas físicas, Senhor. Supra as necessidades das famílias, em suas necessidades materiais também, financeiras, Senhor. Aqueles que têm seus papéis retidos ali na justiça, Senhor. Clamamos ao Senhor, meu Deus, faça-se presente ali, dando livre curso nesses papéis retidos na justiça ali, Senhor, onde almejamos assim o fazer do Senhor, para assim termos sobre as nossas vidas, sobre a vida desses que assim se encontram, Senhor, os recursos divindos desses papéis, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Faça-se presente para com aqueles também mediante causas na justiça ali, livra, desbloqueia, destrava, Senhor, todos aqueles que têm ali essas causas na justiça retidas, se delongando por anos e anos, esperando pelo Senhor, pelo fazer do Senhor. Não deixe por fazer, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, é que clamamos mediante o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário. Peço ao Senhor também, aqueles que têm seus entes queridos, seus parentes aí enlaçados pelo vício, Senhor, liberta, Senhor, liberta esses que estão enlaçados pelo vício. Colocamos diante da Tua presença, porque a quem pediremos nós, a quem clamaremos nós, se só o Senhor pode fazer. Liberta esses que se encontram assim, nessas situações, aprisionados, enlaçados. Destrava, quebra todas as correntes, Senhor, desamarra todos os laços, todas as amarras, Senhor, do adversário que tem aprisionados esses assim que se encontram, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Faça-se presente também, meu Pai, faça-se presente para com aqueles que se encontram enfermos, Senhor. Clamamos ao Senhor pela cura divina do Senhor, meu Pai, que haja cura, Senhor, cura aqueles que se encontram enfermos fisicamente, Senhor, porque cremos na cura advinda do Senhor, onde a medicina chega no seu limite, Senhor, onde os médicos já dizem que não tem mais jeito, não tem mais solução, mas sabemos que a última palavra advém dos lábios do Senhor, meu Pai.
cura, Senhor, cura, que haja cura do físico, que haja cura espiritualmente também, meu Pai, em nome do Senhor Jesus é que clamamos ao Senhor, pedimos ao Senhor, faça maravilhas em nosso meio à tua igreja, que professa fé no Senhor, unicamente no Senhor, professamos a nossa fé, Senhor, seja o Senhor, meu Deus, seja o Senhor demonstrando o Deus que tu és, o Deus de eternidade a eternidade, o Deus que não muda, Senhor. Também lembro-me agora da nossa irmã em Cristo Jesus, a Lúcia, Senhor, seja para com ela ali, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor, remova, Senhor, remova todo o mal, Senhor, sustenta ela, fortaleça ela, cuida ela, afofa a cama, como diz a tua palavra, em meio às enfermidades, Senhor, faça-se presente, restaura ela, para que ela possa estar aqui em nosso meio, dando brado de vitória, Senhor, dando testemunho do milagre, advinda do Senhor sobre a sua vida, Senhor, porque como diz a tua palavra, o Senhor jamais se esquece do seu, Senhor. Então, Senhor, é que clamamos ao Senhor, meu Deus, e agradecemos ao Senhor por esse momento, pelas bênçãos advindas do Senhor sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém. E as palmas louvam o Senhor, amém. A igreja pode se assentar. Pode se assentar, amados, obrigado. Hoje, nós fizemos uma festa para o Dia das Crianças, né? Mas a gente também precisa lembrar que hoje também se comemora o Dia dos Professores, né? Então, assim, quem é, ou quem já foi professor aí, né? Temos a irmã ali que já foi professora, tem irmãos que já foram professores, tem outros que já são professores, tem os professores da escola bíblica dominical, tem os professores da escola do cultinho das crianças, né? Do ministério infantil. Então, assim, os professores aí, levanta a mão aí, ou fiquem de pé, vai, fiquem de pé. Né? Fiquem de pé, fiquem de pé. Todos os professores aí, que são também de professor secular também, pode ficar de pé. Pode ficar de pé. Aí, os professores. Eles merecem uma salva de palmas ou não merecem, gente? Mas não. Se fosse para mim, eu não queria. Mais forte, gente! Aê, sim! Aê! Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus possa trazer cada vez mais. Entendam bem, vocês usaram aquilo e usam aquilo que Deus dá. Deus dá conhecimento, sabedoria e inteligência. Só que isso vem do alto. E é vocês que usam. Abaixa a cabeça. Vamos orar mais uma vez aqui por eles, vai? Pai, obrigado, Senhor, obrigado por esses professores, obrigado, Senhor Deus, pelos ministérios que eles têm, porque isso é um ministério, Senhor. Um ministério, Senhor Deus, de trazer, Senhor Deus, o ensino, tanto, Senhor Deus, para conhecimento secular, como para conhecimento, Senhor Deus, do Teu reino, para conhecimento das coisas que vêm do alto. Que o Senhor Deus possa usá-los cada vez mais. Senhor Deus, trazer, Senhor Deus, sabedoria, conhecimento, inteligência que vem do alto. E que eles possam cada vez mais estar, Senhor Deus, perseverando. Não é fácil ser professor, não é fácil ensinar, mas, Senhor Deus, o Senhor dê a eles, Senhor Deus, essa perseverança, porque, Senhor Deus, saibam eles que tem recompensa de Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe, pode sentar. Quero saber agora se tem alguém nos visitando. Temos algum visitante pela primeira, segunda, terceira vez? Faz aquele sinalzinho assim, ó. Olha lá, temos uma visitante ali, né? Qual é o nome da? Maria, né? Quem tiver aí ao redor aí, São duas Marias, né? Tá certo. Duas Marias sentadas juntas, olha lá, tá vendo? Cumprimentam aí. Tem mais alguém nos visitando? Tem alguém completando aniversário aqui? Tem alguém completando aniversário? Também não? Poxa, ninguém quer ficar mais velho? A semana? Na semana, tá bom. Na semana, tem alguém completando aniversário?
Ah, tem lá, tem lá. Ah, sim, tem lá. Deus abençoe a vida das irmãs, né? Sejam bem-vindos, irmãos. Sejam bem-vindos. Aqui é um lugar para estar juntos, né? Então, que você possa se sentir na presença de Deus e que os irmãos possam estar juntos aí com cada um de vocês. Eu quero falar agora com os irmãos sobre a leitura do dízimos e das ofertas, que está em Lucas 19, capítulo 8, o versículo 8, versículo 9. Lucas 19, vai estar aí na tela, versículo 8 e versículo 9. Todos que podem, abram as suas Bíblias aí, e Lucas 19, 8 e 9. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Porque este homem também é filho de Abraão. Amados, talvez agora dando uma de professor aqui, vou dizer para vocês uma coisa. Existia uma lei que falava que quando você fazia alguma coisa errada com alguém, não era só de extorquir, não era só de roubar, não era só de levar alguma coisa, vantagem sobre a vida de outros, não era só puxar o tapete, não era só querer o lugar do outro, não era só eu querer a posição do outro, não era só eu pegar e pôr a mão aonde não era para pôr, não era só. Então, estou dizendo um monte de coisa aqui, hein, que não era. Eu sei que talvez aqui alguém possa falar assim, mas isso tudo é só isso, tem muito mais coisas. Mas quando alguém reconhecia que Deus é muito maior do que todas estas coisas, ele tinha por direito que restituir 4 vezes mais. Deus tem feito coisas boas para você? Deus tem sido bom para você? A bondade de Deus tem te alcançado? Então eu quero te dizer que a única coisa que a palavra de Deus diz é que você retribua a Deus porque Ele te olhou primeiro. E esse primeiro quer dizer o seguinte: antes mesmo que você fizesse, Ele já fez. Antes mesmo de você ter, Ele já te deu. E às vezes a gente acha que não, eu recebi primeiro e agora eu vou dar. Não, o Senhor já te deu antes. Agora é porque Ele te deu antes, é que você agora contribui, é que você agradece a Deus. Que você possa fazer isso. Nós temos aqui os nossos canais para isso. Nosso envelope, que está aí do lado dos bancos aí, na frente de vocês, a transferência bancária e o cartão. Lá a maquininha está lá atrás, lá a maquininha, o irmão Dirceu que está ali com a maquininha. Então, quem for fazer a maquininha está ali. Tem os canais de Pix também. Venha. E a palavra de Deus nos orienta mais uma coisa. Faça isso com... Não. Hoje vocês estão cansados mesmo, né? São cansados, né? Faça isso com... alegria. Então, façamos todos nós com alegria. Amém? Você pode se colocar de pé. Louvar de tantas culturas, línguas e nações.
Quero convidar as crianças. Antes nós vamos orar também pelos dízimos, também pelas ofertas, mas eu quero convidar as crianças para já subir aqui, tá? Sobem aqui. Eita. Isso é bom demais, né? Olha só. Força! Vem! Eita, eita, a outra. Ei, vem, vem. Isso. Seu nome é Samuel, é verdade. Que bom, né? Amados, vocês estão olhando para o futuro. Vocês estão olhando para o futuro. E quando a gente olha para o futuro, a gente sabe que tem esperança. Quando a gente olha para o futuro, a gente sabe que tem esperança. Que as coisas podem acontecer. Só que, o que você quer para eles, hoje, para que eles façam amanhã? Quem está desanimado, crie forças aí. Porque é para eles. Quem está trabalhando, quero dizer, trabalha mais. Porque é para eles. Nós vamos orar pelos dízimos e pelas crianças, mas eu quero lembrar uma coisa. Houve uma questão muito boa de tudo que aconteceu, da festa, de tudo, está todo mundo ainda meio anestesiado, né, com tudo que aconteceu. Mas eu quero dizer uma coisa. Houve duas coisas muito antagônicas ontem. Na verdade, não ontem, bem antes de ontem. Os que criam que iria dar certo. E os que não criam que iria dar certo. Os que acreditavam e os que não acreditavam. Em tudo na nossa vida, meus amados, é um desafio. Tudo na nossa vida é um desafio. E realmente Deus nos coloca em xeque-mate. Que lado você está? Dos que confiam, dos que não confiam. E depois, quando acontece, aqueles que vão fazer e que não vão fazer. Que tem gente que no início já diz, não vou fazer. Aí vai chegando perto, vai chegando perto, vai chegando perto, vai chegando perto, vai chegando perto. Aí agora eu vou fazer, eu vou estar lá junto, eu vou estar lá junto. E ver que é bom, e ver que é bom. Mas por que não fez isso desde o início? Por que não já declarou com a sua boca que faria desde o início? Esperou chegar lá no finalzinho, lá no último minuto. Agora eu vou lá ajudar, vou lá fazer. Não tenho nada a ver com quem já fez, quem acreditou, quem realizou, agradeço a todos. Até aqueles que ainda chegou no último segundo para dizer que ia fazer. Mas o que eu quero dizer é que não precisa disso. Você precisa crer que Deus vai fazer. Você é ferramenta. Você é vaso. E por mais que quebradinho que seja, o Senhor tem poder para fazer você fazer alguma coisa. Então creia nisso. Isso aqui é o nosso amanhã. Mas você tem que fazer hoje. Tá bom? Abaixe sua cabeça mais uma vez. Vamos orar por eles. E pelos dízimos e pelas ofertas. Ó Pai, eu te louvo, eu te agradeço. Nada somos sem Ti, ó Pai. Por isso, Senhor Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor Deus nos dá primeiro, para depois, Senhor Deus, nós podermos retribuir, colocar, Senhor Deus, na Tua casa, aquilo, Senhor Deus, que o Senhor tem feito. E por isso, Senhor Deus, a Tua palavra diz que o Senhor vai abrir as janelas dos céus. Vai, Senhor Deus, derramar bênção, e é bênção além daquilo que nós pensamos, porque, Senhor Deus, é bênção abundante. E que o Senhor Deus cuide de cada um, de maneira especial. Aquele, Senhor Deus, que a porta ainda não se abriu, que o Senhor Deus venha abrir porta. Venha, Senhor Deus, fazer com que cada vez mais ele venha a crer que o Senhor Deus é o seu milagre para abrir portas, para fazer você crescer, para fazer você ser maior do que aquilo que você crê. Porque aquilo que nós pensamos, o Senhor faz muito mais para cada um de nós. Abençoa cada criança.
Abençoa, Senhor Deus, a cada professor. Abençoa esse ministério. E faça, Senhor Deus, resplandecer o seu rosto, para que possamos ver neles a luz de Cristo na vida deles. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês. Amém. Pode sentar um pouquinho, irmão. Eu não ia fazer isso, mas o pastor chegou aqui. Então, a noite toda eu dou 2 dias sem dormir de madrugada, irmãos. Uma por causa da festa, o Senhor não deixou dormir, não sei se foi também a ansiedade, não sei o que é, né? Mas a gente não dormiu. E hoje, por causa do pastor. Eu quero, não era para fazer isso em público, mas o Senhor mandou fazer, estou fazendo. O Senhor manda um cântico para o Senhor. Por que te abate, ó minha alma? O Senhor diz que é Ele que cuida, é Ele que trata. Por mais difícil que está sendo, está na mão dEle. Por que te abate, ó minha alma? Porque Ele cuidará de você. Só até aqui, amados. Deus abençoe. Graça e paz, meus irmãos. Obrigado, Lázaro, pelas palavras, porque, confesso aos irmãos, tem sido não tem sido um dia, 2, mas tem sido algumas semanas de oração, e abro meu coração aqui para os irmãos de choro na presença do Senhor. Temos buscado a Deus por algumas questões relacionadas à igreja, e Deus confirma, né, Lázaro? Que Deus te abençoe, tá bom? Obrigado pelas palavras, recebo de todo o coração. Eu creio que Deus está à frente de todas as coisas, né, irmãos? E vamos em frente. Amados, só queria agradecer mais uma vez a todos que puderam estar ontem na festa do Dia das Crianças. Se você não veio, perdeu a oportunidade de estar servindo um pouquinho mais a Deus, né, de estar participando de um evento da igreja. Então, agende já no seu calendário para 2024. 2024, tá bom? Já 2014 já passou. Então, 2024, já coloca na tua agenda. Eu vou servir a Deus, eu vou ser um voluntário, eu vou fazer uma doação e, com certeza, nós vamos alcançar mais vidas. Falando sobre alcançar, esse é o propósito da igreja, né? E ontem, na ministração do irmão Lázaro, depois ele fazendo um convite aqui no templo, né? Muitas pessoas vieram aqui à frente, né? Recebendo Jesus, ou cada um no seu contexto ali, mas tomando uma decisão. Vamos orar, estava ali orando no momento da intercessão, para que esta semente, Satanás não roube, né? Mas que a semente que foi lançada, ela cresça, frutifique, e essas pessoas sigam no caminho do Senhor. A gente se lembra daquela parábola que Jesus disse do semeador, né? Então, a igreja lança a semente e devemos continuar orando, regando com as nossas orações, para que essa semente não seja roubada. Eu acredito muito que aquelas pessoas, e inclusive ontem eu estava até comentando com alguns irmãos, que muitos adultos estavam aqui, né? Alguns tempos atrás, nós tínhamos uma quantidade de crianças, mas me chamou a atenção a quantidade de adultos, eu estou falando do bairro, né, daqui da nossa vizinhança, que veio aqui e pôde estar presente aqui no templo, porque, como eu disse, essa é a missão da igreja. E eles puderam ouvir a história, a mensagem, a palavra ministrada, receberam a oração,
e tudo foi maravilhoso, irmãos. Então, eu agradeço a todos que puderam participar, que vieram aqui de alguma forma ajudar, né? E fizeram as suas doações, enfim, todos que puderam estar conosco nesse grande dia, tá bom? Isso aí é um incentivo a todos que participem das outras programações, porque a igreja tem essa missão de... Tem Natal, tem Ano Novo ainda, né? Então, são eventos que a igreja não pode perder, né? Aniversário da igreja, Páscoa, Dia das Crianças, Natal, Ano Novo. Irmãos, são eventos, vamos chamar assim, catalisadores, que a gente convida alguém para ela estar aqui. Ou se, né, de repente, você tem convidado, mas alguém não tem vindo, continua orando, continua na presença de Deus, falando do nome dessas pessoas, para que, de alguma forma, o amor de Deus alcance essas vidas. Amém, igreja? De forma especial, eu vou citar um nome apenas, mas isso se estende, obviamente, a todos os voluntários. A irmã Andréia, né, da recepção, que coordenou esse trabalho. Então, parabéns, Andréia. Mais uma vez, a gente ressalta isso, porque o trabalho é de toda a igreja, mas se não tiver alguém, né, assim, fazendo as reuniões, pedindo, né, a colaboração das pessoas, mobilizando pessoas que estarão à frente de algumas questões, então a festa fica comprometida. E a Andréia, nesse período todo, teve esse empenho. Então, Deus abençoe a Andréia. Sei que não é fácil organizar um evento dessa grandeza, então que Deus continue abençoando sua vida, tá bom? Glória a Deus por isso. E parabéns também a todos os professores, né, da Escola Bíblica, do Ministério Infantil, que estão aqui presentes, professores que já são aposentados ou que almejam, né, trabalhar nessa área. Que Deus continue abençoando suas vidas, tá bom? Irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor, para nós não perdermos tempo. Pensei que tinha vindo, eu falei, é a trombeta, Jesus está chamando. Aí eu falei, será que só eu ouvi? Mas a trombeta, os anjos estão tocando, com esse clima, né, lá em Israel e Hamas, então a gente já fica, qualquer barulhinho diferente, Jesus está chamando, né? Mas vamos lá. Vamos meditar então, ó, que o tempo não para, né? Já são 10h13, meu Deus. Josué, capítulo 13 e capítulo 14 até o verso 5, tá bom? Nós vamos ler esse texto. Josué, capítulo 13. É sequência, né, da nossa série bíblica de mensagens. A palavra do Senhor, ela diz assim: sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho, e ainda há muita terra para ser conquistada. Esta é a terra que resta, todas as regiões dos filisteus e dos jerusitas, desde o rio Sior, próximo ao Egito, até ao território de Ecrom ao norte. Todo esse território, considerado cananeu, abrange a região dos aveus, isto é, dos 5 chefes filisteus, governantes de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. Resta ainda desde o sul toda a terra dos cananeus, desde Ará dos Sidônios até Afeque, a região dos amorreus, a dos gibleus e todo o Líbano para o leste, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon ao Lebo-Hamate. Todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até o Mesrefote-Maim, isto é, todos os sidônios, eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Você, porém, distribuirá esta terra a Israel por herança,
como lhe ordenei, repartindo agora entre as 9 tribos e a metade da tribo de Manassés. Com a outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Rubem e de Gade já haviam recebido a herança a leste do Jordão, conforme Moisés, servo do Senhor, lhes tinha designado. Este território se estendia de Aroer, na margem do ribeiro de Armon, e da cidade situada no meio do vale desse ribeiro, incluindo todo o planalto de Medebá até Dibom, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom e perseguia até a fronteira dos amonitas. Também incluía Gileade, o território dos jerusitas, macatitas, toda a região do Monte Hermon e toda Bazã até Salcar, isto é, todo o reino de Og em Bazã, que tinha reinado em Asterote e Edrei, um dos últimos refaíns sobreviventes. Moisés os tinha derrotado e todas as suas terras. Mas os israelitas não expulsaram os jerusitas e macatitas, de modo que até hoje continuam a viver no meio deles. Mas a tribo de Levi não deu herança alguma, visto que as ofertas preparadas no fogo ao Senhor, o Deus de Israel, são a herança deles, como já lhes dissera. A tribo de Ruben, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: desde Aroer, na margem do ribeiro de Armon, e desde a cidade situada no meio de vale desse ribeiro, e todo o planalto depois de Medeba, até Esbom e todas as suas cidades do planalto, inclusive Dibom, Bamote, Baal, Bate, Baal, Meon, Jaza, Quedemote, Mefate, Kiriataim, Sibimá, Serete Saar, na encosta do vale, Bet-peor, as encostas de Pisga, e Bet-gesimote, todas as cidades do planalto, e todo o domínio de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom. Moisés o tinha derrotado, bem como aos líderes midianitas, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, aliados de Seom, que viviam naquela terra. Além dos que foram mortos na guerra, os israelitas mataram à espada Balaão, filho de Beor, que praticava adivinhação. A fronteira da tribo de Ruben era a margem do Jordão. Essas cidades e os seus povoados foram a herança de Ruben, clã por clã. A tribo de Gade, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: território de Jazar, todas as cidades de Gileade, e metade do território amonita até Aroer, perto de Rabá. Estendia-se desde Esbom até Mate-Mispá e Betoim, e desde Manaim até o território de Debir, no vale de Jordão, incluía Betã-Arã, Bet-Ninra, Sucote, Zafon, o restante do domínio de Seom, rei de Esbom. Abrangia a margem leste de Jordão até o mar Quinerete. Essa região, com suas cidades e povoados, foram herança de Gade, clã por clã. A metade da tribo de Manassés, isto é, a metade dos descendentes de Manassés, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: o seu território se estendia desde Manaim e incluía toda a região de Bazã, todo o domínio de Og, rei de Bazã, todos os povoados de Jair em Bazã, as 60 cidades, metade de Gileade e Asterode, Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Esse foi o território destinado à metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés, clã por clã. Esta foi a herança que Moisés lhes deu quando estava na planície de Moabe, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó. Mas a tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, o Deus de Israel, é a herança deles, como já lhes disseram. Foram estas as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã, e que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos dos israelitas repartiam entre eles. A divisão da herança foi
decidida por sorteio entre as 9 tribos e meia, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Moisés já tinha dado herança a 2 tribos e meia a leste do Jordão, mas os levitas não deram herança entre os demais. Os filhos de José formaram as 2 tribos de Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma da terra, receberam apenas cidades onde viver, com pastagens para os seus rebanhos. Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Amém, meus irmãos? Nós lemos 2 capítulos, e na verdade o 14 é apenas o começo, porque os irmãos com certeza perceberam há 2 nomes que ressaltam aí, tanto Josué como Moisés. E para a gente não se estender muito nessa questão, os irmãos sabem que Moisés foi o líder que recebeu este chamado de Deus para libertar a nação de Israel. E Moisés tinha, então, recebido algumas orientações de Deus, para que pudesse ajudar a nação de Deus, para que pudesse sair lá do Egito e pudessem viver a sua vida em novas terras. Moisés morre, Josué então assume a responsabilidade de conduzir o povo de Israel. E até o capítulo 12, nós vemos então que Josué, ele vai conquistando as terras para Deus e para a nação por muito tempo. Não foi uma semana, não foi um mês, não foi um ano. Mas o texto, ele está claro, logo no primeiro versículo, que Josué já estava velho. Então imagine você, quanto tempo será que Josué lutou para conquistar aquelas terras. Imagine quanto tempo Josué perseverou para poder fazer aquilo que Deus tinha como missão para ele. E em poucos minutos, irmãos, eu quero só ressaltar alguns detalhes desse texto, porque ao mesmo tempo que Josué já estava velho, Deus não fala para ele ficar parado. Eu acredito que você percebeu esse detalhe. Porque na parte B, como a gente diz, na última parte do versículo 1, o Senhor diz para Josué: e ainda há muita terra para ser conquistada. E aí, nessa sequência, Deus fala, para Josué as terras que ainda precisavam. E a partir então do verso 8 até o capítulo 14, nós vemos as terras que já tinham sido conquistadas e divididas entre as tribos de Israel. Então já tinha sido feito muita coisa. E trazendo já para a nossa realidade, porque não dá para se estender muito, a gente poderia até pensar assim, olha, Josué já tinha feito muita coisa. Aliás, Moisés, começou com Moisés, e ele já tinha feito muita coisa. Tanto é que o próprio Moisés aqui distribui já algumas terras. Mas Deus tinha mais coisas para os seus filhos. Se você puder trazer isso para a sua realidade, irmãos, eu penso que numa palavra só, Deus, numa frase só, Deus ainda não concluiu a missão que você está cumprindo. Muitas vezes a gente acha que já está bom. Ah, mas eu já trabalhei tanto para o Senhor. Vamos pegar coisas práticas, os irmãos sabem disso, que eu não vivo, do passado, mas coisa prática. Ontem mesmo. De repente a gente pode pensar, como igreja estou falando, ou individualmente, já está bom, já fizemos o que deveria ter sido feito. Mas há muitas outras coisas a serem conquistadas.
Quando eu falo conquistadas, é a serem feitas, né? Trazendo um pouquinho mais para a sua realidade, para a sua vida particular. Talvez você já tenha até dito assim, olha, eu já fiz muito pela minha família, eu já fiz muito pelos meus filhos, eu já orei demais, eu já fui na igreja demais, sabe? Tudo aquilo que a gente vive nessas áreas, nesse campo espiritual, oração, leitura da palavra, igreja, servir no ministério, essas áreas, às vezes a gente está pensando assim, eu já fiz bastante. Eu já cheguei num ponto que está na hora de estacionar. No bom sentido da palavra, está na hora de eu me aposentar. O irmão Lázaro usou aqui uma palavra, né? Orando pelas crianças, dizendo, olha aqui, você está olhando para crianças, que traz esperança para o nosso coração. Realmente devemos olhar, né? Para todas as faixas etárias, começando com as crianças, porque a gente sempre ouviu dizer, as crianças é o futuro da igreja. Eu não, assim, respeito talvez quem pense assim, mas eu acho que as crianças, os adolescentes, os jovens, adultos, velhos, nós somos a igreja de hoje, não somos a igreja de amanhã. Nós fazemos a igreja hoje. E aí, né, algumas pessoas podem dizer assim, deixa para as crianças fazer agora, essa geração que está vindo. Deixa para os adolescentes. Eu já trabalhei bastante, eu já fiz demais, né? Mas esse texto aqui, só o versículo 1, ele já, né, nos fala muita coisa, dizendo para mim e para você, que não é hora de parar. Não é hora de estacionar, não é hora de a gente aposentar a nossa vida espiritual. Aliás, eu nunca vi isso na Bíblia. Na verdade, quando eu leio a palavra, eu sempre vejo Deus chamando, Deus nunca aposentando. Deus nunca falou, pelo menos é a minha leitura que eu faço da Bíblia. Talvez você busque aí, mas eu acho que é bem difícil. Eu nunca vi Deus falando assim, tá bom, agora já chega. Pegar esse caso de Moisés e Josué. Josué só assumiu porque Moisés morreu. Mas Deus nunca falou assim, olha, já tá bom, meu servo, minha serva, agora estaciona aí. Vamos lembrar de um outro exemplo? Elias mesmo. Quando ele já tinha até pedido a morte, meu Deus, eu já fiz demais, já estou cansado, né? Aquela história toda que Elias diz, e aí Deus tem lá um particular com ele, e fala, não, você ainda vai ungir alguns reis aí, rapaz. A responsabilidade de Elias, rei é um governante, decide regras, normas, é uma autoridade. Então Deus queria que seus filhos, seus líderes, continuassem. E a palavra para você nessa manhã é isso justamente, né? Não é hora de parar, não é hora de a gente se achar, porque eu não sei, né, o que cada um pensa no seu coração. Quando ele diz assim, para mim deu. Para mim já está bom. Muitas vezes a gente está desperdiçando o privilégio que Deus está nos dando de servir a Ele. Porque não há nada nesta terra, respeitando todos os níveis e classes sociais e profissões qualquer que existe na face da terra, não há nada que se compare a servir a Deus. Esse privilégio, esta honra que Deus nos convida a servir Ele no ministério. É uma honra ser um profissional qualificado? Sim. É uma honra ser uma pessoa que trabalha numa empresa? Sim, é digno, ela está ganhando o seu salário, ela está sustentando a sua família, ela é uma pessoa responsável, ela é uma pessoa boa na sociedade, ela está cumprindo com as suas responsabilidades, não há dúvida disso, mas
nada nessa face da terra se compara igual a gente servir a Deus. Porque é um privilégio, é um chamado. É um chamado de Deus. O chamado de Deus não é só para o pastor, não é só para o missionário, não é só para o evangelista. Não. O chamado é para todos nós, você que está aí sentado ou ouvindo aí na transmissão. O chamado é para todos. Deus nos chama para fazer a sua obra. E muitas vezes a gente, pensa assim, já está bom. E aí, Josué, para mim e para você, ele é um exemplo excelente. Porque na minha leitura aqui do livro de Josué, eu não vejo ele nem sendo como Moisés foi quando Deus falou com ele na sarça. Que Moisés começou a colocar algumas desculpas. Mas não sei falar, isso, aquilo, com quem que eu vou dizer que está me enviando lá para o Egito? Então Moisés, você sabe da história, para a gente não perder muito tempo, ele começa a colocar algumas barreiras, até de servir a Deus, até que Deus dá um chacoalhão nele. E Josué, eu não vejo em nenhum momento ele falando, Senhor, deixa para amanhã, deixa para depois. Senhor, tem certeza? O Senhor está falando comigo? E sabe, meus irmãos, com muito amor eu falo isso. Às vezes, nós estamos dando muitas desculpas para servir melhor a Deus. A gente coloca um monte de obstáculo que nem Deus coloca. Eu nunca vi na palavra de Deus o Senhor chamando alguém que, eu já falei isso, mas para lembrar você, alguém que estava sem fazer nada. Eu nunca vi. Deus, coloca isso no teu coração. Deus, estou falando nas minhas palavras, Deus sempre chamou pessoas que estavam ocupadas. Deus nunca chamou aqui alguém que estava lá, andando, chutando pedra, sem fazer nada, Não. Se você fazer uma leitura, deixa eu buscar aqui, todos que foram chamados por Deus, todos eles que eu me recordo, e eu espero não estar errando, Deus chamou todos que estavam ocupados. E muitas vezes, irmãos, a gente isso aqui é a palavra para todos aqui, tanto do mais novo ao mais velho. Porque aqui, a Bíblia já foi clara, Josué sendo velho. Para Deus não tem idade. Mas eu sou muito novo. Aí quando fica velho, mas agora eu sou muito velho. Quando está desempregado, estou desanimado. Quando está empregado, estou muito ocupado. Quando está solteiro, estou procurando uma gatinha aí. Aí quando namora, agora estou namorando com a minha gata. Quando nós vamos ter tempo para Deus? Quando nós vamos assumir o nosso chamado de igreja para servir ao Senhor? Todos nós, irmãos, independente da fase que estamos vivendo. Pastor, estou muito triste, estou muito abatido, tenho isso, estou aqui, estou passando por um problema, aquela coisa toda. Então, irmãos, a gente está fora da Bíblia. Porque muitos homens que foram usados por Deus, só para você ter uma ideia, o apóstolo Paulo recebeu chicotada, foi preso, foi apedrejado, foi expulso de uma cidade, várias coisas aconteceram com esse homem. Pastor, mas Paulo é Paulo, Quem sou eu para me igualar igual ao apóstolo Paulo? Claro, ninguém aqui talvez esteja passando o que ele passou, mas então aí que a gente tinha que, me perdoe a expressão, tomar vergonha na cara, porque se um homem daquele, com tudo aquilo que passou, estava servindo a Deus, às vezes a gente tem uma unha encravada e já fala, não dá, hoje não dá. Você tem um chamado. Você precisa servir a Deus. Porque quando nós falamos
no sentido de não servir a Deus, quando nós não acolhemos esse chamado de Deus no nosso coração, nós somos rebeldes. Quer ver um exemplo? Jonas foi assim. Deus falou para ele que ele iria pregar num lugar, e ele foi para onde? Para outro lugar. Isso se chama o quê? Amor a Deus? Desobediência. Mas desobediência é o quê? Rebeldia. Entendem, meus irmãos? Que aqui como Josué, tinha muita coisa ainda para ser feita. E eu quero dizer para você que muita coisa ainda a gente tem que fazer. Jesus não voltou ainda. A gente tem ouvido e visto muitas coisas em relação à volta de Jesus, né? Principalmente nesse período aí do conflito entre Israel e Ramá. São sinais. Se são sinais ou não, meus irmãos, se Jesus vai voltar agora, amanhã, semana que vem, o mês que vem, nós temos que cumprir o nosso chamado. Qual é o seu chamado? O que é que Deus está te convidando a fazer? Josué aqui, ele tinha claro isso, conquistar as terras. Esta era a sua missão. Eu penso que a gente tem que ter duas coisas em vista em relação a esse assunto. Primeiro, ter essa convicção. Eu tenho um chamado de Deus. Você tem um chamado de Deus. Agora, a gente tem que descobrir como desenvolver esse chamado. Porque Josué tinha claro, conquistar a terra. Era isso, através das guerras, das lutas, enfim, era isso que ele tinha como foco, como meta. Agora, se você já tem a convicção do seu chamado, que Deus tem uma obra para você, que Deus quer te usar nesta terra, nessa vida, ou a gente pensa que vai ser usado por Deus quando chegar lá no céu. Deus quer usar você aqui, nessa terra, na igreja, no bairro, onde você trabalha, na escola, na faculdade, o contexto que você vive. Ou a gente vai chegar, ouvir a trombeta, Jesus, agora, aonde tem um lugarzinho aqui no céu para eu te servir melhor? Você pode ser surpreendido. Nem entrar. Você quer servir agora, meu? Já foi, já era, acabou. Eu penso, meus irmãos, que a gente tem que levar o nosso chamado a sério, aquilo que Deus tem para nós, independente de idade. Eu sei que a nossa igreja, o público que ressalta, é as pessoas de idade. Glória a Deus por isso, glória a Deus pelas crianças, pelos nossos adolescentes, pelo grupo de jovens, ainda que não seja muito, mas glória a Deus por todos, glórias a Deus por todos, mas todos têm um chamado, todos têm uma missão a ser cumprida, e você, em meio às suas tarefas, precisa descobrir isso, que esta manhã você não perca esta oportunidade de orar a Deus e dizer: Deus, eu sei que o Senhor tem um chamado para mim. Eu sei que eu estou meio atolado de problema, um monte de coisa para ser resolvida, a minha vida é corrida, eu tenho que fazer isso e isso, aquilo, talvez alguém diga, mas que você na sua oração também peça: Senhor, me ajuda a cumprir este chamado. Me ajuda a ser útil, a fazer a diferença nessa terra. Irmãos, permita aqui desabafar um pouquinho com você. Eu sou bem prático até, né?
Nós tivemos a festa das crianças. Eu vou chutar assim, talvez por alto. Nós poderíamos ter mais pessoas envolvidas, como voluntários, como doadores. Nós poderíamos. E aonde está o nosso chamado nisso? Porque algumas pessoas dizem assim: eu quero servir a Deus. Mas na hora que vem a oportunidade, aonde estão essas pessoas? Esse culto, ele é transmitido, mas não importa o que eu vou dizer agora. Quantos nomes lá na recepção foram dados para serem voluntários? Quantos nomes? Será que o seu nome estava lá naquela lista? Como voluntário? Ou será que o seu nome não estava? Aí, me permita dizer, a gente fala: eu quero servir a Deus, eu quero fazer a diferença, mas talvez o seu nome não estava nem numa lista de um evento da igreja, que nem era do ministério infantil, ou que se fosse de qualquer outro ministério, mas era a igreja sendo mobilizada. Pessoas que poderiam, entenda bem minha colocação, glórias a Deus por todos, nós oramos no final, primeira vez que aconteceu aquilo. Nós oramos no final, e quando eu olhei assim, tinha um monte de gente como voluntária. Mas, voltando para casa, eu fiquei pensando: que pena que muitos não serviram a Deus. Que pena aquele que pode, não fez a doação de R$2. Estou falando baixo, porque, né? Se não fala assim, R$50. Ô pastor, eu estou com um monte de dívida. R$2. Mas é tão pouco. Mas o pouquinho de cada um faz a diferença. Irmãos, volto a dizer, a igreja está tentando cumprir o seu papel. E ontem, assim, eu fico feliz porque a gente ora por isso. Não é só a brincadeira em si, mas o objetivo maior é alcançado, que é falar de Deus. E ontem, né, o irmão Lázaro ali foi usado pelo Senhor. Como eu disse, quem estava aqui viu isso, aqui na frente cheio, e o corredor ali, tinha pessoas que nem conseguiam vir aqui, porque entenderam a mensagem, crianças e adultos. Agora, será que o meu nome estava naquela lista para servir a Deus? Pastor, eu tinha outras coisas para fazer, eu tinha supermercado, eu tinha que ficar dormindo, eu tinha que, né, sei lá. Mas o que eu quero te dizer, irmãos, que está na hora de nós abrirmos os nossos olhos, porque você tem um chamado, porque Deus quer usar a sua vida, e é um privilégio. Não é porque eu sou pastor, meus irmãos, mas eu penso que a gente tinha que estar desesperado, dizendo: Deus, usa a minha vida, Senhor, onde eu posso ser usado pelo Senhor, é tirar isso aqui e colocar aqui. Só um exemplo, é fazer isso, é fazer aquilo, é cumprimentar alguém, é dar um sorriso, porque, né, eu acredito muito que tudo que a gente lança como semente, ela frutifica. É um folheto, é orar por alguém aqui na festa, perceber que ela está meio isolada, puxar um assunto, uma conversa, e de repente descobrir que aquela pessoa, ela está afastada dos caminhos do Senhor, e às vezes uma palavra que você disser, aquela pessoa pode se reconciliar com Deus. Então, todos nós, irmãos, temos um propósito. A gente não pode mais dizer: deixa para a semana que vem, deixa para amanhã, deixa para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem, ou sei lá o que vem que a gente coloca. Não é hora mais da gente ficar falando isso, porque Deus quer usar a gente. Deus quer usar a sua vida. Você não precisa
se manifestar, mas você acredita nisso? Que Deus ele quer usar você? Eu acho que sim. Então eu espero que, assim como Josué, nunca reclamou, nunca murmurou, mas sempre teve essa característica, né, de estar disposto, disponível. Vamos em frente, Senhor. Usando as nossas palavras, o Senhor tem mais para mim, então usa a minha vida. Aqui não está escrito isso, eu estou aqui contextualizando na nossa realidade. Porque as ações de Josué só me mostram isso. Porque a gente vai ver mais para frente, né? Quanta coisa ainda tem para acontecer nesse livro de Josué. Mas Josué já era velho. Mas Deus disse para ele: Josué, tem muita coisa ainda para você. Não sei se você já pensou em desistir, em parar. Mas o Senhor está dizendo para você: não é hora de desistir. Não é hora de parar. É hora de, pelo contrário, continuar avançando. Continuar avançando. Não sei qual área da sua vida. Não sei qual ministério que você vai servir daqui para frente. Faça um propósito com Deus. Eu vou entrar na igreja, vou assistir o culto, vou participar e vou me embora. Assuma um compromisso hoje com o Senhor. Deus, tu tens um propósito. Eu quero ser usado na tua obra. Não coloque obstáculos. Não coloque, mas eu estou assim, eu estou assado, eu estou desse jeito, eu estou daquele jeito. Não coloque obstáculos. Chega de obstáculos. Chega de ficar, né? É isso e aquilo. Mas quem sabe tem outros. Não. Assuma você essa responsabilidade. Eu quero ser usado pelo Senhor. E se você fizer, meu irmão, minha irmã, essa oração, eu não tenho dúvida que Deus vai falar aonde você tem que se colocar. Não tenho dúvida aonde Deus quer que você se posicione. Vamos orar. Feche seus olhos. Deus, aqui diante do Senhor e da sua palavra, nós estamos vendo que Josué, ele é um exemplo para nós. Porque mesmo diante de tantas terras que já tinham sido conquistadas, aquela obra na vida dele não tinha acabado. Mesmo já com idade avançada, o Senhor disse para ele: ainda há muitas terras para serem conquistadas. Josué, ainda há muitas coisas a serem feitas. E ele, como sempre foi um homem disposto, disponível, sempre buscou em fazer a tua vontade. Que seja assim, meu Deus, o nosso coração. Que nesta manhã, Pai, se alguém porventura talvez esteja acomodado, se alguém porventura esteja frio espiritualmente, que possa ser pelo Espírito Santo despertado, para que nós tenhamos este ânimo, esta alegria, esse privilégio de servir ao Senhor. São para todos, mesmo para aqueles que já fizeram muito, ou para aqueles que nem ainda começaram. Mas a palavra do Senhor é para todos. Todos que estão aqui, onde essa palavra alcançar, Deus tem um chamado para você. Deus tem uma missão para você. Deus quer te usar aqui nesta terra. Então eu acho, Senhor, que no mínimo nós deveríamos dizer: eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida nessa geração
Usa a minha vida essa semana, usa a minha vida neste dia, usa a minha vida neste mês, usa a minha vida ainda este ano, Senhor. Eu reconheço o teu chamado, eu reconheço a tua voz, então eis-me aqui, Senhor. Me capacita, usa todos que estão aqui, Pai, que haja um despertar na tua igreja. Aqui não é uma crítica àquilo que tudo que já foi acontecido até hoje, mas que toda a igreja, de uma forma geral, seja mais mobilizada, que toda a igreja tenha essa sensibilidade de entender que o Senhor está nos convocando, nos chamando para viver os teus propósitos. Nós queremos te servir, Pai. Independente de situações que estamos vivendo, ou de idade que temos, mas eu penso que há muita coisa ainda a ser feita. E o Senhor quer usar a tua igreja. O Senhor quer usar cada um de nós. Abre, Senhor, os nossos olhos. Que nós possamos olhar para o exemplo de Josué e também servir ao Senhor. Ter essa disposição. Por isso, o Senhor diz para você nesta manhã: seja forte e corajoso. Porque talvez você esteja dizendo: ah, mas eu não tenho essa capacidade. Eu não sei usar as minhas palavras. Eu não sei tocar um instrumento. Eu não sei ser simpático. Eu não sei, eu não tenho um conhecimento. Deus quer te usar do jeito que você é. Deus quer usar você com o que você tem. Porque às vezes dizemos: ah, eu não tenho isso. Quem sabe eu tivesse isso ou aquilo, eu poderia ser usado pelo Senhor. Escute. Deus nem está interessado nisso, porque Ele não quer que você acredite que você está fazendo pelas coisas que você tem, mas pela dependência dEle. Porque você é dependente de Deus. Ele não quer que você olhe os recursos que você tem nas mãos. Tá, tudo isso é até útil. Mas em alguns casos, Deus não vai usar nada disso. E a gente não precisa usar as desculpas dizendo: eu não tenho ou eu tenho, e deixar a obra para depois. Ah, igreja, abra os olhos. Ah, igreja do Senhor. Não vou falar isso por causa das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, mas eu vou falar nesse sentido: Jesus está voltando. Jesus está voltando, meus irmãos. Não estou usando isso como pretexto do que está acontecendo pelas guerras, não. Mas a Bíblia diz que Jesus está voltando. Quando é que a gente vai assumir um posicionamento de sermos servas e servos de Deus? Da gente dizer: Deus, eis-me aqui, usa a minha vida. Deus, está demorando. Deus, não está acontecendo nada. Então nesta manhã, meu irmão, minha irmã, querida igreja, faça a sua oração, dizendo: Deus, eu estou aqui, eu entendi essa mensagem. O Senhor tinha falado para Josué. Está claro isso. O que mais a gente precisa entender? Que ele mesmo sendo velho, o Senhor tinha ainda para ele muitas terras ainda a serem conquistadas. Está claro isso, que o Senhor queria usar a vida daquele homem. Que a gente não saia daqui, Deus, indiferente. Que a gente não saia desse lugar indiferente com tudo que foi falado desde o começo desse culto. Mas que nós sejamos uma igreja ativa, uma igreja em ação, uma igreja que trabalha para o Senhor. Já fizemos muita coisa, glória a Deus, mas ainda, meu irmão, minha irmã, há muita coisa a ser feita. E para você que entendeu, que está se colocando diante do Senhor: usa a minha vida, eu creio e peço a Deus na minha oração que Ele
te dê esclarecimento, clareza da onde Ele quer te usar mais, da onde Ele quer que você se posicione como servo e serva de Deus. Usa as nossas vidas, Pai. Estamos aqui diante do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Levanta as suas mãos, que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. E o povo de Deus diz: aplauda o Senhor, irmãos. Deus abençoe. A gente tem escola bíblica, tá? Os professores, Deus abençoe. Fique na paz de Jesus.